perspectivas afrocentradas sobre a questão climática, mas na realidade ele tem um outro título que ele vai apresentar para vocês. O Valerá é mestre em filosofia pela Universidade Federal Rural e foi orientado pelo meu amigo Renato Nogueira. Ele já se formou mestre e está prestigiando a gente aqui também no evento, e espero que ele esteja na nossa seleção de doutorado desse ano. Já falei com ele isso aqui, vai ser um prazer ele voltar aqui para Pós com a gente. Obrigado pela sua presença. Bom, antes de tudo, boa tarde a todas, todos, todas. É uma alegria enorme, quero agradecer a oportunidade, ao professor Chico Taresi. Talvez aí a segunda vez que a gente se encontra pessoalmente. Eu tive, é importante contar isso, né? É uma alegria estar aqui porque eu fiz um mestrado à distância devido à pandemia, né? Eu sou da primeira turma aí desse movimento, então até estava contando uma colega que eu passei basicamente 2 anos tendo aula com, por exemplo, com o Chico Taresi sem nunca ter o visto pessoalmente, né? Então tive poucas oportunidades, antes de entrar no tema, né? Tem inclusive a ver com a crise climática, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Tive poucas oportunidades de trocar, né, presencialmente, assim, sentindo um axé, olho no olho, né, a oportunidade desse café, enfim, com os colegas de turma, com os colegas de mestrado, enfim. E para mim isso foi muito ruim, especialmente porque eu sou, né, mestre em filosofia, porém não sou da filosofia, né? Eu sou formado em ciências sociais, enfim, então para mim é uma alegria enorme dizer que, bom, o tema, né, como o Chico Taresi falou, era um outro. O tema, na verdade, é Araye, o corpo da terra, comunidade terreiro e a crise climática. Eu vou aqui, a comunicação pretende compartilhar algumas ideias, no exercício de pensar, né, a dinâmica da natureza, da crise climática, enfim, a partir do repertório filosófico que o terreiro tem, e muito motivado trazendo aqui com essa palavra Yorubá, né, que é Araye, que significa, uma das traduções possíveis literais seria corpo da terra ou o povo da terra, né? Em outras palavras, é uma das palavras que a cultura Yorubá, né, que é dos Yorubás, que fica na Nigéria, a atual Nigéria, uma população, né, que fica hoje no continente africano, ali localizado na Nigéria, Burkina Faso, Benin, sobretudo, né? É uma das palavras, além de outras que vão denominar o que a gente chamaria de ser humano ou humanidade. E aí, eu acho que é inevitável não entrar nesse assunto sem um pouco localizar, né, me localizar, mas também localizar a ideia de comunidade terreiro com filosofia, né? Eu acho que é muito comum, né, mais comum, né, quando se fala de comunidade terreiro, está muito ligado à antropologia, à própria sociologia, ou então até a filosofia da religião. De antemão, eu faço questão de dizer que não é desse lugar que eu parto, né? Eu parto da premissa, né, em que vai compreender exatamente as comunidades terreiras como territórios filosóficos. E trago aqui apenas uma frase do meu próprio Babalorixá, que é o Pai Dário, que diz, né, o candomblé é a nossa filosofia de vida, a filosofia do povo preto, né? Tanto uma das características que eu tenho é o objetivo de lançar-se na aventura de pensar filosoficamente fora do eixo ocidental colonial, né? Então, é um debate de si, qual é o interior aqui, sobretudo quando traz o David Faustino ou o David Impulse, né? Com a perspectiva famaniana. Mas, e nesse
movimento de me deslocar desse eixo ocidental para pensar, né, para produzir pensamento, eu parto da ideia de deslocar a compreensão, que é relativamente comum, de aprender as religiões de matriz africanas em seu aspecto religioso, e assumo também como um manancial repleto de saberes, conhecimentos e reflexões filosóficas. Portanto, o ato de filosofar a partir da experiência de quem é embalado pelos toques dos atabaques e gã, pela experiência do sentir a manifestação dos orixás e escutar das cantigas em idiomas yorubais. Eu estou me colocando em primeira pessoa porque eu sou homem de terreiro, né? Sou um ebom de Omolu e ele é Chama Xegun. Então, todo o meu exercício no percorrer o desafio, né, no mestrado tinha a ver também, né, com produzir, né, filosofia não sobre o terreiro, mas produzir filosofia a partir do terreiro, né? E aí uma das perguntas é como é que nós de terreiro, através de nossas próprias percepções, pensamos, refletimos e agimos e interagimos com o mundo. Então, isso em si aqui, esse primeiro momento já é um debate gigante, né? Acho que eu não vou meter a isso, ficou aí aberto a questões, né? É claro que tem todo um repertório, né? Eu parto, né, de qual seria a minha base filosófica, filosofia africana, né? Muito aqui pensando o filósofo sul-africano Mogobe Ramuse, que vai defender a ideia de uma filosofia pluriversal, né? Portanto, uma filosofia que parte de vários centros, não um único centro possível, né? Onde há seres humanos, há a possibilidade de se fazer filosofia. Parto também de um outro filósofo africano, que é o Joseph Omorogebe, que é um nigeriano e que vai, entre muitas coisas, né, assumir que, apesar de não haver autoria em muitos lugares, né, quando se fala de filosofia africana, essa autoria, né, ela está presente de modo nos textos, né, que são os aforismas, a mitologia, enfim, existem outros textos de repertório que são fontes filosóficas de produção de pensamento, enfim, por mais que a gente talvez não saiba os autores necessariamente. E aqui tem uma dimensão interessante, que é sempre curioso, né? Que é da tradição da filosofia, estudar autores, né? E no meu desafios, né, no meu fazer filosófico, é entender que não há necessariamente um único autor, existem autores e alguns autores que nem conhecidos são necessariamente, né? Mas que são conhecimentos que estão transmitidos pela oralidade. E aí, Araí, a concepção do ser humano. Eu vou aqui, o exercício é um pouco pensar a dimensão do que seria talvez o impacto da crise climática para a população de terreiro, né? Ou melhor, numa perspectiva de terreiro, e eu vou usar como repertório de reflexão a tentar aqui fazer um exercício de qual é a noção de ser, né, que está presente dentro das comunidades de terreiro. E aqui vou iniciar trazendo uma das tantas versões possíveis para a concepção de mundo, ou melhor, a concepção de ser humano, né? A gênese da humanidade, de acordo com as comunidades de terreiro, né? E que narra-se assim: um dia, Olorum chamou Oxalá e ordenou que ele criasse o ser humano. Oxalá, sem perda de tempo, deu início ao trabalho que lhe foi ordenado. Fez um homem de ferro, constatou que era rígido demais, fez outro de madeira, que também ficou muito sem jeito. Tentou de pedra, o homem ficou frio. Depois tentou de água, mas o ser não tomava forma definida. Tentou fogo, mas depois de pronto, a criatura se consumiu no seu próprio fogo. Fez um de ar, depois de pronto, o homem
voltou a ser o que era no princípio, apenas ar. Ele ainda tentou criar também com azeite e vinho de palma, mas nada aconteceu de novo. Preocupado, Oxalá sentou-se à margem do rio, observando a água passar. Das profundezas do rio surge Nanã, que indaga sobre a sua preocupação. Oxalá fala de sua responsabilidade naquele momento e das suas tentativas infecundas. Nanã mergulha nas águas profundas e traz lama. Volta e traz mais lama e entrega para Oxalá, para que ele cumprisse a sua missão. Oxalá constrói este outro ser e percebe com alegria que ele é flexível, que ele se move, os olhos, os braços, a cabeça. Então, Oxalá sopra-lhe a vida. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer aqui, que eu respeitei a tradução, no entanto, a tradução é sempre complicada, né? Então, aonde está homem aqui, por exemplo, né? Na verdade, com certeza, aqui está se referindo à humanidade, que seria possível pensar que é a própria ideia de Araê ou Enian, né? Bom, os Yorubais, a comunidade terreus, compreendem a formação do ser humano como uma amálgama de elementos da natureza e do universo. O ser humano, portanto, seria a síntese de elementos cósmicos, fazendo do ser a manifestação divina de Olorum. Olorum sopra-lhe a vida, diz o Itam. Emi é a centelha divina originária do Ser Supremo, que seria exatamente esse sopro da vida. Também conhecido entre os Yorubais por Elemi, o Senhor do Emi, o Senhor da vida. Aqui, o que é muito interessante, né, dessa narrativa, para a gente pensar a ideia de Araê, primeiro é a percepção de que efetivamente Araê é resultado, né, desse amálgama, é resultado do encontro dos elementos da natureza, né? Esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto fundamental é a ideia também, né, de que na própria criação a perfeição ela é um movimento contínuo, é uma busca, né? É sempre bom pensar, Oxalá tenta de fogo e o fogo não consegue porque o fogo se dissipa. Se tenta de água e a água se esvai, né? Um outro elemento fundamental aqui, para pensar a ideia de Araê, é também a figura de Nanã. Nanã é um orixá, assim como Oxalá, e é considerado um dos orixás mais velhos. Nanã dá parte do seu próprio corpo, que é a lama primordial. E aqui há um elemento fundamental, que Oxalá, para dar vida ao ser humano, portanto, tornar-se humano, lhe dar o sopro da vida, que é o ar. O ar é o elemento primordial de Oxalá. E aqui o elemento fundamental pensar é o seguinte, que, portanto, também o ser humano é o resultado do encontro entre um princípio masculino figurado pela figura de Nanã e o princípio feminino, figurado por Nanã, e o princípio masculino figurado aqui por Oxalá, né? Somente, portanto, o encontro e o equilíbrio dessas forças é que permite a possibilidade do existir. E aí é fundamental, né, que essa dinâmica de complementaridade, bem como a busca do equilíbrio, é o que vai dar tom à compreensão da busca e do movimento para que haja equilíbrio, é sempre a busca desse encontro. Portanto, nunca numa relação necessariamente antagônica, né, dicotômica, assim como muito comum, né, dentro da filosofia ocidental, mas é a busca da diferença numa dimensão de complementariedade. É importante se dizer que não quer dizer que não haja conflito, mas é um movimento
né, na busca contínua pela complementaridade. O contrário de complementaridade, portanto, é o desequilíbrio, e o desequilíbrio causa problemas graves para a existência. Nesse sentido, eu trago aqui uma autora. Quanto tempo eu tenho, por favor? 5:30 segundos. Eu trago aqui uma autora, né, que é a Wanda Machado, que é uma grande intelectual de terreiro, uma filósofa, do meu ponto de vista. Tem livros muito bonitos sobre terreiro e educação, sobretudo. E que nos ajuda a mencionar, pensando que, quando ela traz a dimensão de que Araiê, a humanidade, vai dialogar pensando que são seres integrais. Nós somos seres integrais, integrados, né? E aí tem uma passagem que ela diz assim: sou feita de Oxum. Esta é uma condição que me autoriza a olhar o mundo como parte de mim mesma, considerando um jeito de pensar que vai além do domínio do cognitivo. Acreditamos que estamos no mundo e o carregamos dentro de nós, na multiplicidade de elementos da natureza que nos compõem. Há, nesse sentido, né, a compreensão, né, evidente de que eu não estou apartado da Terra, mas eu faço parte dela, né? O limite é isso: se eu respiro, se eu vivo, é porque o Oxum me permite que eu faça desta maneira. Oxum, para quem não sabe, é um orixá também, um orixá feminino, ligado às águas, inclusive, às águas doces em especial, né? Mas o que eu gostaria de destacar aqui é essa dimensão, né? De que o fato dela se conceber enquanto Oxum significa dizer, né, é uma percepção que ela faz parte mesmo do mundo, ou seja, porque é a água no limite que representa o Oxum, é a água que me compõe. Eu, como filho de Omolu, que sou, né, eu sou a própria expressão da terra falando, porque o Omolu é o senhor da terra. Portanto, não há uma dissociação, né, entre o ser e a natureza, né? A natureza sou eu, bem como eu sou a própria natureza no limite. E essa dimensão ela é fundamental, porque se eu compreendo, e tentando aqui, né, o tempo é pouco, se eu sou a natureza e natureza sou eu, há um elemento fundamental. Tudo aquilo que venha a agredir a natureza, ao agredi-la, me agride também. Essa é uma perspectiva, uma dimensão. Outra dimensão fundamental: se eu sou Oxum, a destruição de mananciais, a destruição dos rios, das cachoeiras, inevitavelmente produzem uma agressão à minha própria existência. E isso não no sentido, isso é importante, não é no sentido figurado ou abstrato, mas é o que vai produzir o próprio enfraquecimento da minha própria existência. Porque se deixa de existir as águas, deixarão, portanto, de existir eu deixarei de existir. Né? Então, acho que há uma radicalidade nesse sentido, né? E que pode ser expressa, e fecho aqui, compartilhando um outro Itam, muito conhecido dentro dos terreiros, que diz assim, e vou caminhando para o final: Xangô um dia convidou os orixás para uma festa. Havia muita fartura e todos estavam muito felizes. No meio da festa, eles se dão conta da ausência de Obaluaiê, o Senhor Rei da Terra. Ele não havia sido convidado. Temendo sua cólera,
destaco aqui a dimensão de cólera. Os orixás decidem ir ao seu palácio, todos juntos, levando o que comer e beber. Era necessário pedir desculpas. Fazê-lo esquecer a indelicadeza de Xangô. O Baluaê aceita a homenagem, mas faz chamar a todos os habitantes de sua cidade para participar com ele do banquete. Existem muitas interpretações possíveis, inclusive a Mutan, que vai justificar um ritual dos rituais mais famosos do Candomblé, que é o ritual do Ombajé, que é a festa do Ombajé, que é o banquete do rei. Mas eu gosto desse Itan não só porque eu sou de Omolu, mas porque Omolu é um dos nomes de Obaluaê, mas porque eu acho que ele nos ajuda a apreender a dimensão do seguinte: o não convite ao Obaluaê é uma agressão, na verdade, à própria terra. E percebam, agredir a própria terra é tão, mas tão temido e tão perigoso que as próprias divindades vão buscar fazer de tudo para que essa cólera possível seja aplacada. Porque a cólera de Omolu, de Obaluaê, é a cólera que no limite vai levar à morte, inevitavelmente. Então, nesse sentido, e aqui que eu quero ficar, né, dentro dessa concepção de humanidade, a Terra tem uma centralidade fundamental, porque tudo aquilo que vai despertar a cólera está relacionado à própria destruição de tudo que existe, menos da própria Terra, como já foi falado por muitos aqui, inclusive, né? Enfim, e é pensar que, no ponto de vista dos seres humanos, né, a ideia de Araiê, enquanto corpo da Terra, é perceber que a gente é parte integral dela, e todo o processo, né, inclusive aproveita aqui o gancho do irmão que trouxe a dimensão da crítica que o David Foucault traz, vai de encontro à própria existência das comunidades terreiras, né? A crise climática vai ao encontro disso, e o oposto é verdadeiro nesse sentido. A priori, né, as comunidades terreiras, elas, exatamente por essa compreensão e tantas outras, elas se colocam nessa fronteira de preservação, assim como as comunidades tradicionais de modo geral, né, na preservação da existência da Terra. Muito obrigado.